O homem já nasce com a tendência a adorar alguma coisa. Então, alguns fazem do pau, da pedra, dos astros ou mesmo de algum animal algo que possam adorar. Então, fabricam seu Deus e se curvam diante dele. É intrigante observar o poder que os deuses exerciam no passado e ainda exercem hoje. Essas formas de idolatria se tornavam em tradições e eram mantidas vivas por séculos, chegando mesmo a nossos dias. A pergunta é: onde fica o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra nessa história? Porque alguns preferem imagens ao verdadeiro Deus, sendo que Deus escreveu com seu próprio dedo o que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 e 4. Não adorem outros deuses, adorem somente a mim, não façam imagens ou de nenhuma coisa do que existe em cima do céu nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Porque alguns preferem fazer da superstição uma verdade, chegando, em alguns casos, a negá-lo. Essa idolatria chega de alguma forma ao próprio cristianismo, onde se aplica a adoração mesmo de personagens da Bíblia que não possuem nenhuma atribuição divina, porque a adoração deve ser feita exclusivamente a Deus. Mais uma vez a palavra de Deus diz o que está em Apocalipse, no capítulo 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É o insistente método de Satanás em utilizar-se de qualquer recurso para desviar a atenção do homem daquele que é o único que deve ser adorado. Mas surge um problema inesperado. É um mito acreditar que esses deuses do passado não operavam milagres ou maravilhas, senão facilmente seriam desacreditados? Essa é mais uma estratégia de Satanás em levar o homem a desacreditar em suas articulações. Lembram-se no Egito Antigo, quando os magos utilizavam seus deuses para repetir praticamente as mesmas maravilhas que Deus fazia através de Moisés e Arão? Pois bem, é um mito também acreditar que somente Deus traz benefícios aos seres humanos. Porque se assim fosse, somente os crentes seriam ou teriam prosperidade e seriam abençoados. Me custou entender que Satanás também abençoou seus filhinhos. Aliás, ele tentou abençoar o próprio Jesus Cristo na tentação do deserto. Se lembra? Mesmo nos dias de hoje, Satanás busca abençoar pessoas, oferecendo fama, riquezas, prazeres, em troca pela sua adoração. Mas sabe que tudo tem um preço, porque no final ele vai pedir a sua alma em troca. Com certeza você deve conhecer a história de alguém que deve a fama ao próprio diabo, porque um dia entregou-lhe a alma em adoração. E você deve estar se lembrando de algum deles exatamente agora. Pois bem, justamente por essa causa o inferno estará cheio de abençoados. Lembre-se, Satanás não é uma pessoa horrível que anda por aí de rabo, chifre, tridentes, assustando as pessoas. Não se esqueça que ele mantém a aparência de anjo de luz que foi no passado. Apesar de já ter sido vencido na cruz, ele é um inimigo insistente. Ele oferece a sua adoração através de coisas lindas e aparentemente inofensivas para seduzir e atrair as pessoas. O objetivo dele é confundir, porque se fosse diferente, ninguém cairia em suas armadilhas. E agora eu vou apresentar a você o porquê de muita gente ter dificuldades em adorar e seguir a Deus. Para a crença em Deus, é necessário o exercício da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quiser ver a Deus pessoalmente, conversar com Ele face a face, não irá conseguir, porque a sua santidade é incompatível com a situação do ser humano. Para a crença em Satanás, não há necessidade do exercício da fé, basta ir a uma de suas reuniões, e lá estará ele. Se quiser ser pego pelos seus enganos, basta não acreditar nele. O caminho que conduz à salvação é um caminho estreito, de difícil acesso. O caminho que conduz ao mal é um caminho largo, fácil de seguir por ele. Seguir a Jesus implica em abstenção, negação própria, renúncia e, muitas vezes, numa vida de pobreza e dificuldades. Seguir a Satanás significa viver de acordo com os seus impulsos e inclinações, fazendo o que bem entender. Leis e regras? Para quê? Só funcionam para manter o bom andamento da sociedade. Seguir a Satanás significa seguir a Cristo 99%. O dinheiro, embora sendo de Deus, ele é mais utilizado para a compra de armamentos, luxúria, vaidades e outras desigualdades sociais. Seguir a Deus exige conhecimento, sabedoria, comunhão. Seguir a Satanás não traz exigências,
Seguir a Deus implica em paciência pela posse da vida eterna. Seguir a Satanás exclui a cruz do Calvário, porque a proposta dele é que você mesmo pode operar a própria salvação. Agora, numa linguagem bem infantil, seguir o bem é você ter que tomar aquelas doloridas vacinas quando criança. Seguir o mal, para que dor? Seguir o bem é você ter que ir para a escola. Seguir o mal, para que ir para a escola se você pode aprender tudo na rua? Seguir o bem é quando você aceita o que a mamãe coloca na sua comida, ou aquele horrível levedo de cerveja em pó, você lembra? Seguir o mal é você gostar somente da cerveja, ou somente do pó. Seguir o bem é respeitar e obedecer aos pais. Seguir o mal é desafiá-los e desprezar as suas orientações. Em síntese, a sugestão é que é muito difícil seguir a Deus. E mesmo seguindo-o, você não terá garantias especiais de proteção. Ao passo que você pode viver regaladamente, ter todas as facilidades e confortos do mundo, sem precisar fazer nenhum esforço ou sacrifício por Deus. Mas será que é assim mesmo? Essa é exatamente a proposta de Satanás: segurar o homem no secularismo, materialismo, consumismo, ambição, fama, poder e prazeres. Assim, ele mantém as rédeas da existência humana, levando o homem a esquecer da própria brevidade de sua existência. Sabedor de que a ociosidade é maligna, ele procura manter o homem sempre ocupado, de tal forma que não tenha tempo para pensar nos detalhes que o faz existir e adorar o seu Criador. Porque quando o homem para pensar na vida, ou ele cai na depressão, existencialismo, ou será instintivamente levado a pensar nas coisas de valores eternos. Em suma, o inimigo vai apresentar a você muitas propostas excelentes, convidativas, com o único propósito de desviar a sua atenção da adoração a Deus. Faça uma escolha inteligente, escolha estar do lado de Deus, ainda que isso lhe traga algumas desvantagens. Da mesma forma como o sofrimento aqui será temporário, também será temporária a sua vida de prazeres. Mas não se esqueça que a vida eterna será o prêmio daquele que sofre por escolher o caminho da obediência. A proposta de Satanás é um caminho largo, fácil de andar por ele, mas também fácil de se chegar a um precipício. A proposta de Deus é o caminho estreito, pedregoso, difícil de andar por ele, tão difícil que às vezes é necessário estarmos nos braços de Deus para ultrapassar os obstáculos. Meu caro, tudo isso tem um objetivo. Não devemos nos conformar com este mundo. Este não é o nosso lugar. Jesus Cristo está no céu, preparando um lugar infinitamente melhor para a gente. E é para lá que vamos. Não vamos permitir que os obstáculos nos façam desviar do caminho que nos levará para lá. Conta-se que um homem sempre chegava bêbado em sua casa. Estranhamente, era carinhosamente recebido pela sua esposa, que o ajudava a entrar, dava banho nele, colocava a comida quentinha diante dele. Um dia, ele chegou em casa ainda mais bêbado e ainda trouxe um amigo do bar, igualmente bêbado. Como de costume, a esposa o recebeu carinhosamente, praticamente carregando para dentro da casa. Deu-lhe um banho e ofereceu-lhes o jantar, que já estava quentinho, esperando por eles na mesa. Intrigado, aquele amigo fez a inevitável pergunta: eu não entendo por que você trata esse homem de uma forma tão gentil. Na minha casa sou recebido a palavrões e vassouradas, aliás, é por isso até que estou aqui. Então ela disse calmamente: procuro fazer o melhor que está ao meu alcance para tornar a vida dele a melhor possível, porque ele não terá outro céu além do que ele já está vivendo aqui. Agora pergunto: em que céu você está vivendo hoje? Talvez você esteja pensando: filho, você nem sabe, a minha vida é um inferno. Sabe, não há lugar tão profundo que Deus não possa te alcançar. Tudo o que você precisa fazer agora é somente estender a sua mão para alcançar a dele, que com certeza já está estendida em sua direção.